cidades no mundo hoje, elas ocupam apenas 2% do território do planeta. Então, a concentração de pessoas num pequeno espaço de local é muito grande. Sim. Isso a nível global. Quando a gente traz isso para o nosso cenário do Brasil, né, cerca de 160 milhões de brasileiros vivem em apenas 0,63% do território do país. Então, a nossa concentração de pessoas nas cidades do Brasil é bastante grande, né? E esse dado, quando a gente olha aqui 2050, cerca de quase 92% das pessoas estarão morando nas cidades. Então, isso nos mostra já o grande desafio que a gente tem. E pegando uma outra ascensão do comércio eletrônico, né, a questão da mobilidade, que a gente já tem aí grandes desafios e gargalos, a tendência é que a gente tenha mais ainda entregas acontecendo, né, dividindo calçadas com bikes compartilhadas, e enfim. Então, como é que a tecnologia vai nos ajudar a criar esse ecossistema cada vez mais inteligente, mais sustentável, né? Esse compartilhamento de recursos, né, vamos chamar assim, Isso. na própria mobilidade, Perfeito. tem sido cada vez de mais fácil acesso. Sim. Né? Aqui em Florianópolis a gente teve até os próprios patinetes, né, a gente viu alguns problemas em algumas cidades, para algumas foi muito benéficas, para outras virou um problema, né, essa facilidade, a quantidade de equipamentos e tudo que se vê disponível, né? Mas eu concordo com você, a gente tem uma tendência natural à migração para grandes centros. Sim. Né? A gente vê cidades como Hong Kong e outras cidades asiáticas que têm uma concentração absurda de pessoas, né? Mas a gente já vê também, e eu vejo muitas empresas aqui no Brasil se espelhando também nesse movimento, a gente vê também muitas soluções. E aí vem a transformação digital. Né? Também entendo que a transformação digital ela tem um cunho cultural. Né? A transformação digital que se aplica a um país, a uma região, a uma cultura, não necessariamente vai ser bem aceita ou aceita em outras cidades. Né? Então, aqui em Florianópolis, São Paulo, a gente vai estar recebendo e aceitando algumas iniciativas, outras não. E aí vem oportunidade para a criação. Né? Para empresas e pessoas que consigam fazer essa leitura dessa sociedade, dessa comunidade e trabalhar na transformação daquela cidade, daquele grupo. Né? Como estamos no Brasil, Roger? Qual a sua análise? Né? E você cita várias pessoas, não só brasileiras, várias pessoas de fora. Né? Como que você vê os próximos passos do Brasil? Né? Como cidades inteligentes, como o momento em que estamos, né? Também não podemos esquecer você citou também, né, dessa transformação, dessa digitalização, de ter o dado na mão. Não podemos esquecer do grande empurrão que o Covid-19 trouxe, né, nesse momento de transformação digital. Muita gente não quer mais ir na empresa, quer monitorar de casa. Né? Perfeito. Se atentaram mais para esse tipo de análise e foram obrigados até a tirar um pouco, a migrar a gerência, a gestão para números, né? E não só no tato. Né? A gente sabe que culturalmente é muito mais fácil você estar no meio de uma operação e você está vendo se a pessoa está produzindo ou não. Mas quando o Covid arrancou isso, a gente viu que está tendo, né? Estamos no meio da pandemia. Inclusive, eu e o Roger, a gente fez os testes, né? Então a gente está sem máscara, porque ambos estão sem Covid e devidamente vacinados. Né? Então, no Brasil, o que você entende, Roger, os próximos passos da digitalização? Perfeito. O governo está ajudando? Assim, tem algumas iniciativas, sim, tanto de governo, né? E aí o governo, por exemplo, falando em termos de internet das coisas, né? O Plano Nacional de Internet das Coisas foi publicado agora recentemente. Foram criadas algumas câmeras temáticas, inclusive vou citar esse caso, o que a gente está fazendo em conjunto, inclusive, né? Nós criamos o IoT Live Lab, que é uma iniciativa conjunta dessas empresas, junto com a Comp e outros players, para justamente criar o ambiente de uma simulação de cidade inteligente, com infraestrutura inteligente, que nós estamos fazendo dentro da universidade lá de Joinville, da Univille, né, junto com o Nova Park. E quando a gente fala para o Brasil, né, em termos de como que a gente anda como um país, né, em termos de digitalização.
Se a gente pegar, por exemplo, números da CNI, agora recente, e do Senai, referente à indústria 4.0, a CNI nos trouxe, por exemplo, que apenas 1,7% das indústrias no Brasil estão preparadas para a transformação digital. Então, olha o desafio que as indústrias têm e as oportunidades que a gente tem. Quando a gente olha para o Senai, nas últimas pesquisas também, dentro dos 5 passos de indústria 4.0, mais de 92% das indústrias, elas estão no passo 1 e 2. Qual é o passo 1 e 2? É informatização e a conexão de chão de fábrica, por exemplo. Então, esse é o grande desafio, porque a partir do momento em que eu fizer isso, que eu sair do analógico e entrar para o digital, eu estou passando a digitalizar. Quando eu digitalizo, eu estou criando mais dados, mais informações. E aí eu passo a entrar no primeiro passo da transformação digital. É eu entender o meu negócio com base em dados, né, entender as informações que estão ali e extrair valor daquilo. Né, e a partir disso pode ser que eu passe a mudar o meu modelo de negócio, pode ser que eu enxergue novas fontes de receita que antes eu não enxergava porque eu não tinha dados. Então é essa mentalidade que a gente passa a ter então com a transformação digital. Mas para a gente dar o passo na transformação digital, eu preciso fazer algumas coisas antes. Né? A digitalização é a primeira delas. Então eu preciso eliminar papel, o processo analógico, o depender de pessoas para intervir alguma informação, usar o Excel, por exemplo. Preciso alimentar uma planilha no Excel para a partir disso eu ter dados. Então o primeiro passo é você automatizar essa coleta de dados e informações. E a partir disso, então, os dados vão te trazer uma visão sobre negócio. Né? E sim, a pandemia ela trouxe a aceleração da transformação digital em todos os setores. Né? Do dia para a noite, você teve que criar um e-commerce lá no teu modelo de negócio, que antes eu estava muito reticente, mas ou você faz ou você some. Então, esse é o grande desafio agora de a gente se adaptar a isso. E né, como a gente comentou um pouquinho também da cultura, né, e a gente está, não só a cultura, mas aonde a gente está, né, na nossa ambiência, estamos no Brasil, a crise que a gente está vivendo, né, a falta de energia que está se prevendo, né, isso é um agente, vamos dizer, um degrau, mais um degrau para esse desenvolvimento de tecnologias voltada à gestão de eficiência energética ou até mesmo iluminação pública, pegando um gancho como o governo, a iniciativa, né, nessa frente de trabalho. Você entende que isso é o próximo, o grande business no meio do IoT? Ou você entende que tem outras frentes de trabalho que vão ser mais atrativas ou vão se desenvolver mais nos próximos anos? Não, eu acho que, falando de cidades, e depois a gente tem outros setores aí, mas as cidades, a gente tem grandes oportunidades. Eu diria que diferente, a gente tem grandes problemas para resolver. Então, pegando 2 exemplos, crise hídrica. Se a gente pegar a média de perda de água hoje no Brasil, ela é de 43%, a média nacional. Então, olha o quanto de água a gente perde entre a captação que é feita pela companhia de águas e o quanto de água é realmente monetizado. Então, 43% dessa água ela se perde. E essa perda, por exemplo, ela está atrelada a 2 tipos de perda. Então, a gente tem vazamentos, que são os aparentes e não aparentes, e a gente tem as ineficiências dos sistemas. Por quê? Porque a gente tem aí uma série de situações analógicas no meio do caminho. Então, como é que eu torno isso mais eficiente para detectar vazamento com mais rapidez, né, para perder menos água? E como é que eu digitalizo para eu ser mais eficiente? É usando a internet das coisas. A gente, então, eu reforço esse número, Roger, que também me assustou. Muito. Quando eu tive, a gente aqui na Comp tem algumas frentes de trabalho com companhias de água e não foi uma única empresa, não foi uma única companhia, foi mais de uma companhia que nos passaram esses números de 40% de perda na rede. Né? Então, a gente pensar que 40% da água produzida, gerada ali, que você consegue canalizar, é perdida, isso é custo. Né? E essa água no Brasil, só para ter uma ideia de grandeza, a perda de água que a gente tem por ano, ela abastece, por exemplo, cerca de 60 milhões de pessoas durante um ano, o que é perdido de água hoje. Então, cerca de 1/3, 1/4 da população poderia estar sendo abastecida só com a água que se perde. Sim. Só para dar um exemplo, o Japão tem 2% de perda de água. Olha o quanto eles valorizam a água. Nós temos 43% de perda.
mentalidade, né? Sim, sim. Não tivemos grandes faltas, né? Ainda, né? Legal. Espero que todas as companhias possam estar pensando aí também nisso e desenvolvendo soluções para até reverter isso em benefício Com certeza. da comunidade, né? Da sociedade. Legal. Então, você entende que o mercado hoje que vai se desenvolver é questão de água. Companhias de água ou é um dos? Eu diria, É o principal? é um dos, né? A gente tem aí, claro, toda a parte de iluminação, de energia, de eficiência energética, né? Que também é um grande mercado. Nós temos aí a própria indústria como um todo, né? A transformação da indústria, ela passa por isso. Então, eu diria que as duas vertentes aí é a IoT voltada para infraestruturas e a industrial, que inclusive dentro do industrial, além da indústria que a gente conhece, entra agronegócio, entra a área da saúde, né? Monitoramento do meio ambiente como um todo. Então, são várias horizontais dentro dessas duas verticais grandes que a gente tem aí grandes problemas para resolver. E como que a gente resolve isso? Né, utilizando aí essas novas tecnologias, né, a Comp fabricando excelentes dispositivos, sensores e fornecendo, disponibilizando infraestruturas, e nós aqui também em conjunto fornecendo a parte de software, soluções, né, seja aí concessionárias e clientes que estão buscando essas soluções. Legal.